vocês estão? Hoje vamos falar de um livro. Ai, que livro bom! Que homem bom, que homem maravilhoso! É esse futuro sheik ainda, que não é ainda, mas vai se tornar para salvar o seu povo. Eu estou falando do livro A Esposa Contratada do Sheik. Gente, mas que homem maravilhoso! Na boa, com ele não tem pra depois. O que ele pergunta, ele quer resposta na hora. Adorei. Primeira vez que eu leio essa autora, se você ama aquele romance, já fica por aí comigo. Vamos resenhar isso aí, papear. Se você leu esse livro, o que você achou também? E fica por aí comigo se você ama romance. Eu sou Kelly do Leio e não nego. Olha que no início desse livro o negócio já começa ardendo, porque a Adela, nossa personagem, nossa mocinha, vai ver ali os seus pais brigando, então vai ter gritos e choros. E esses gritos e esses choros é porque a mãe dela era humilhada pelas outras esposas do pai dela. Isso porque a mãe não era da cultura ali, era americana. E o pai estava ali desprezando ela na frente de tudo. E a mãe dela estava o quê? Infeliz. E o pai gritava falando que não tinha mulher que ia falar o que ele tem que fazer para a mãe dela sair de perto dele, porque ele já tinha rejeitado ela 3 vezes em voz alta. Olha que homem! E nisso, naquele grito, naquele choro, é porque o pai também queria que ela fosse embora e deixasse a dela com ele. Então imagina uma mãe sem seu filho. Ai, que homem ruim! Do outro lado, vamos ter o príncipe Khaled, aonde ele estudou fora, num colégio interno da Suíça. Lá ele fez 8 amigos, onde eram chamados de 8 silenciosos, que na verdade não era nada disso. E nesse colégio na Suíça estudava só elite mundial, elite da elite, mas ele era um príncipe e ele era o segundo sucessor aí para ser o sheik. Mas seu irmão Naim estava na frente para a sucessora ali do sheik, então o irmão dele seria o próximo. Ele e o irmão não se davam muito bem, inclusive Naim era rígido, coração ruim, o povo ia sofrer na mão dele. O pai de Khaled só tinha ele e o irmão de homens, o resto tudo era mulheres. Então ele não queria ser sheik não, ele não queria deixar sua vida, né, livre de viajando, e ele tinha também uma empresa. O Khaled, ele tinha uma empresa indústria de navios, ele estava ali feliz com a sua vida. Se o seu irmão tivesse um filho homem, ele aí seria o terceiro, né, da linha, mas o irmão dele só teve mulheres. Então, caso acontecesse alguma coisa com seu irmão, ele teria que assumir, né, esse posto de sheik, sim senhor. E vamos ver que Khaled e Naim eram irmãos, só que meio irmãos, porque não era da mesma mãe. A mãe de Khaled era a quarta esposa e a mais amada. Logo, ela era odiada pelas outras mulheres. Ai, gente. E nesse trem todo de família, vamos ver que o Khaled amava 3 pessoas. O seu pai, sheik, vocês vão ver que o sheik era muito justo. Amei. Sua irmã Jasmina e sua mãe, só que sua mãe já tinha morrido. E aqui nós vamos ver Khaled chegando lá no seu país, que é Emirado, se eu não me engano, e ele teve que ir pra lá porque o seu irmão iria tomar posse, iria virar o sheik, seu pai ia aposentar. Ele não gostava de ir muito lá, ele lembrava da mãe, não tinha prazer. Mas ele foi, e quando ele estava entrando na sala, a sala onde o sheik estava, ele ouve um choro. E ele não deixa nada pra depois, não falei pra vocês? Então assim, começou a falar, termina. Isso é um traço nele maravilhoso ao longo da história. Então ele vê lá alguém chorando, ele pergunta, quem está aí? Ninguém fala nada. Aí ele insiste de novo, porque ele quer saber. Vocês vão ver que ele é assim. Quem está aí? Aí ela fala, Adela, Vossa Excelência. E aqui vai ser o primeiro encontro do nosso casal, aonde ela vai falar, pedir perdão, né, por estar importunando ele. Mas ele fala, né, o que ele incomoda é que ela só fica com a cabeça baixa, isso incomoda ele. E ele fica ali pensando quem é a dela, quem é a dela. Ele lembra que ela é uma das filhas de Arif, que é o conselheiro do seu pai, vocês vão ver que o pai dela é o ó, e ela sofre por ser metade americana. E eu falei com vocês que ele incomoda, que ela não olha pra ele, ela só fica com a cabeça baixa. E ele fala, olha pra mim.
e ela demora a olhar pra ele. Ele fala, ela é a única mulher que está me desafiando, então deixou ele tenso. Mas aí ele pensa, ela deve estar tensa desse jeito porque mulher não pode ficar sozinha com um homem se não for o seu irmão ou o seu pai. Mas quando ela olha pra ele, ai, a descrição que ele fala, a gente sabe que isso aqui é uma outra cultura. Ele fala que os olhos se encontraram é como se fosse uma rajada de vento e uma tempestade se aproximando dele. Ele toma aquele baque, ele não entende. Ela também sentiu as três estranho e ela fica tão constrangida, ela olha pra baixo e sai correndo. Ele, como assim? Mas ela deixa cair um lenço, ele pega o lenço na mão, cheira e fala, eu não vou devolver. E a Adele estava chorando porque onde ela mora, infelizmente, as esposas do pai humilham ela, principalmente as irmãs. Ela não tem uma irmã amiga dela. Eu fiquei horrorizada, eu falei, não é possível. Mas ela faz uma grande, lembre-se disso, grande amizade com a irmã de Khaled, a Jasmina. Jasmina tem um coração tão bom, elas fazem uma amizade tão grande que a Jasmina sempre protege ela. A Jasmina sabe que a dela passa por tantos constrangimentos, inclusive maltratada dentro de casa. Ela sempre pede para dormir no palácio. Lembrando que Jasmina era a queridinha do pai, então tudo que ela pedia pro Sheik, o Sheik concedia. E ela pedia a dela para dormir lá e o pai, que era conselheiro, tinha que deixar mesmo não querendo. Mas o Sheik, pai bom, iria se aposentar e o irmão ruim ia tomar posse. Então Jasmine bolou o plano e queria dançar para ele liberar que ela estudasse com a Adela em outro país. Além dele se aposentar, seria o seu aniversário. E ele, como um grande pai também, ele, tá bom, minha filha, pode preparar e eu quero ver você dançando pra mim. E ela pede a Adele, vamos comigo, vamos, me ajuda a dançar. Ela fica constrangida, mas vai. A Adele, no início, vocês vão ver que ela é bem tímida, mas se ela é desafiada, ela toma a selvageria pra si. E ela vai dançar porque ela também quer ir para outro país para poder, quem sabe, encontrar sua mãe nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, a Adela ama o seu país, mas ela se sente rejeitada porque ela fala, eu pareço com minha mãe. Ela só não tinha os olhos claros, mas o resto era toda a mãe e ela achava que o pai a odiava. Então, com a esperança de ver a mãe, ela vai dançar. E quem está lá no salão? Khaled. E ela, gente, começa a dançar pra ele, vocês acreditam? Os olhares se encontram e ele fala, tá dançando pra mim? Ô, gente, e os pensamentos desse homem pra ela? Você sabe tudo que se passa na cabeça dele, só que ele não pode dizer aquilo em voz alta. E ele percebe, sim, que ela tá provocando ali, né, naquela dança. Mas aí, depois da dança, ele se levanta e vai embora. E se passa 1 ano e 10 meses. Mas ele não para de pensar nela, ele não tira a bichinha da cabeça. E para a tristeza do povo e dessas duas que queriam ir embora para estudar, o seu irmão tomou posse do Sheik. Naim agora não deixou elas estudar fora. Ele, na verdade, gente, ele maltratava as mulheres. Mas calma que para a felicidade do povo e dessas duas, o Sheik e o Naim sumiu, desapareceu. O pai colocou vários detetives atrás e nada de achar nem pista, nada. Nisso se passa 1 mês e nada dele aparecer. E se desse 3 meses, ele vivo ou morto, Khaled teria que pegar o posto aí do Sheik. Mas ninguém entende porque Naim sumiu, sendo que ele amava ser o centro do poder, né? Ter aquela dominância sobre todos. O que aconteceu para ele sumir? E esse tal de Naim, homem ruim, ele brigou com todos, né, vizinhos ao seu redor, países, e deixou gente, só gente inimiga, gente odiando ele, detestando ele. Na verdade, como a autora colocou, esse tal de Naim achou que estava cuidando ali, ó, do seu terreiro. Ele esqueceu que ele estava gerindo, ele estava cuidando de uma nação. Mas não, brigou com todo mundo. E lembra de Khaled falando que nunca queria ser o Sheik? Mas ele, gente, nesse momento eu achei lindo, lindo o que ele pensava sobre seu país,
o amor que ele tinha sobre a sua pátria. Na verdade, ele sim já estava ali na vocação de ser um sheik, porque ele fala, então agora eu preciso me casar, né? Que era uma exigência. Daqui 3 semanas, se meu irmão não aparecer, olha o nível de responsabilidade de Khaled. Esse homem, gente, é maduro demais. Ele tinha as farras dele, mas na hora do pega pra capar, o homem tinha pulso. Mas Khaled estava ali, pagou a detetive, foi para os Estados Unidos, viu onde o irmão estava e nada de achar, nem pista. Parece que o irmão sumiu no ar. Mas ele recebe ali uma ligação de Jasmina e ele fica... Por que ela tá assim? Ele estranha porque Jasmina jamais teme, jamais tem medo. Ela pede, por favor, manda aqui, deixa eu ficar com você em Paris, pelo menos até você virar sheik. Eu preciso sair de Esmirra agora, Emirada agora. E como eu falei com vocês, ele não deixa nada pra depois. Ele fala, então por que você quer vir ela? Só vou falar pessoalmente. Ele fica preocupado porque ele ama ela, né? E pede pra trazer ela. Ela fala, a dela vai comigo. E aí eu já falei, meu Deus, eles vão se encontrar. E aí tudo vai acontecer, meu Deus. E foi isso, quando ele vai buscar ela no aeroporto. Inclusive, não. Ele teve que ligar pro pai da menina. Ele ligou pro pai dela e falou, olha, ela vai vir com a minha irmã, ela vai ser acompanhante da minha irmã. E olha, gente, o que ele fala acabou. Ele é o príncipe, o pai é falso. Então deixa, mas não querendo. E no aeroporto, quando eles se cruzam ali, ela fica com a cabeça baixa, ele não gosta daquilo, mas ele fala, eu já conheço ela, a moça que dançou, né? Então as provocações. E quando eles entram dentro do carro, a Jasmina solta, precisamos fazer compras, meu irmão, porque nós estamos sem lingerie. Gente, a dela fica toda um tomate. Aí ele não entende, sem lingerie, ela saiu correndo, realmente saiu, às pressas. Aí ele ouve a irmã e olhando pra ela, ele conversa com a irmã olhando pra ela. Ai, meu Deus. E ele trata a irmã e ela, gente, super bem. Ele fecha uma loja pra elas, ele mandou um jatinho, os seguranças buscar as duas. Esse homem, pra mim, perfeito, é um lorde. Mas esqueceram que ele não deixa nada pra depois. Quando elas estão lá no restaurante já jantando, né? Ele pergunta, agora me conta, o que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu? Aí ela, não, agora. A dela fica constrangida, porque ele é muito assim, olha, ele pergunta mesmo. E ela sai, vai pro banheiro, aí ele pega a irmã, vem aqui, me conta o que aconteceu. Aí a irmã conta tudo pra ele. Mas quando ele quer saber, ninguém segura, não importa o local. Ela deixa meu irmão de voltar pra casa. Ele, não, agora! E ele descobre que a dela foi dada a casamento a um homem velho, homem porco lá que o pai dela deu. E ele não entendeu aquilo. Primeiro que ele não entende porque o conselheiro do pai não parecia ser uma pessoa ruim. E segundo que as leis lá, se ela não quisesse casar, ela não era obrigada. Mas ele fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E começa a investigar sobre a vida dela. E vocês acham que a dela fugiu dele só porque foi pro banheiro? Ele fala com a irmã que, ó, assim que chegar lá em casa, você fica no seu quarto que eu vou conversar com ela sós. Gente, ele provocando a dela, porque tem lá nos costumes que a mulher só pode ser cumprimentada se ela der a mão. E ele faz provocando pra ela dar a mão pra ele. E ela fala, ui! Entendeu? Ela fica nervosa. E o primeiro beijo desses dois, velho. Porque ele vai até o quarto dela. Ele fala, essas etiquetas, vocês vão ver que ele não vai aguentar mais. Vai se aproximar dela e a tensão naquele quarto, meu Deus. Gente, os beijos dele, vocês vão ver ele pedindo permissão pra beijar ela. Ele fala assim, eu sei que eu sou o primeiro e eu posso beijá-la? Ai, gente, pelo amor de Deus, esse homem perfeito. Ele falando, gente, na língua deles. Ai, meu Deus, com ela. Ai, meu Deus, é Habibi. Tem umas outras lá. Nossa, gente. Ó, casal maravilhoso. E como ele vê que já vai virar realmente um sheik,
Ele chama ela pra jantar, leva ela lá pra um lugar maravilhoso, compra tudo, compra o anel e fala com ela que tem uma proposta. Você gostaria de ser minha esposa? E vocês vão ver a dela fazendo exigências pra ela fala, eu serei a única esposa, porque nesse contrato eu não posso sair, né, igual minha mãe saiu. Olha, uma coisa que vocês não vão se arrepender é que esse casal é muito maduro. Então, assim, ela fala o que ela pensa, ela não tem essa coisa de esconder nada. Aí é um alívio pra mim como leitora, assim, tem vários problemas, mas os dois passam juntos. E a melhor parte é ele ligando pro pai dela e falando que agora ela é minha. E o pai dela não entendeu aquilo porque queria que ela voltasse e casasse com o homem pra humilhar ela. Ai! Mas vai ter partes que ela vai ser preparada pra ir com ele nesses eventos lá, né, nos States. E ela vai falar, então fica do meu lado que eu não entendo nada disso. E ele fica, ela com ciúme de uma mulher lá. Vai ter ela desafiando ele. E ele amando aquilo, ele amando a ingenuidade dela, porque ela vai perguntar, né, na hora que eles forem ter a primeira noite deles, que vai ser no meio do deserto, tá? E agora é com vocês. A evolução dessa história eu achei maravilhosa, a química deles tá muito boa. E aquele povo vai ser muito amado por ele. Então, assim, gente, é uma história que eu particularmente achei linda. Esse livro está pelo Kindle Ilimitado, então aproveite essa promoção. A autora, primeira vez que eu leio ela, e a escrita muito boa, muito boa. Então pretendo ler outros livros dessa autora. E o que vocês acharam da história? Se você leu, coloque embaixo o que você achou. Se não, vai lá, baixa, leia, porque é muito gostoso. E muito obrigada por ter ficado aqui comigo até agora. E até o próximo romance.